Olá, olá, pessoal! 10º vídeo do nosso Prepara para o Programa de Aceleração LGPD na Prática. E no vídeo de hoje eu quero chamar a atenção para alguns pontos, trazer alguns pontos que são essenciais para acelerar a sua carreira na prática da LGPD. São 2 pontos que, se você não tiver muito bem definido, a sua carreira não vai deslanchar. Vamos falar sobre a necessidade de nós nos conhecermos e de conhecermos os nossos clientes para a prestação de um bom serviço relacionado ao LGPD. E por que eu afirmo que esses pontos são essenciais para a sua prática da LGPD? Porque o tempo todo, se você acompanhou essas aulas todas do Prepara, eu estou falando que a sua função enquanto operador de LGPD é oferecer soluções para o seu cliente. É você, nessas soluções, sanar dores do seu cliente, você avaliar interesse dos seus clientes, chamar atenção do seu cliente. E você só consegue fazer isso daqui, você só consegue apresentar soluções efetivas para o seu cliente, você só consegue analisar as dores dele e apresentar soluções relacionadas a essas dores, você só consegue despertar o interesse e chamar a atenção do seu cliente se você conhecer o seu cliente e conhecer mesmo e ter isso muito bem definido. Por quê? Porque a LGPD, a gente pode aplicar ela em diversas empresas, em diversos agentes de tratamento. Então, o seu cliente pode ser um MEI, um microempreendedor individual, mas além de ser um MEI, ele pode ser um médico, e não necessariamente estar cadastrado no CPF, um CNPJ de MEI, tá, gente? Eu falo assim, um microempreendedor, a pessoa que trabalha sozinho, autônomo na casa dele. Ele pode ser um advogado, ele pode ser um contador, ele pode ser dono de uma lojinha virtual. Ele pode ser um influencer digital. Dentro de um MEI, de uma pessoa que trabalha ali autônoma sozinha, você tem todas essas possibilidades. E acredite em mim, para cada uma dessas pessoas, para cada uma dessas possibilidades, cada uma dessas pessoas aqui tem dores diferentes, tem coisas que tiram o sono deles que é diferente, tem desejos de vida diferentes, tem dúvidas diferentes. Para cada um desses aqui, e eu estou falando somente de um, você também pode ter cliente, além desse microempreendedor, desse autônomo, pequena empresa, que aí já tem funcionário, já tem uma estrutura maior, uma estrutura física, etc. E sua pequena empresa pode ser uma clínica médica, um escritório de advocacia, uma imobiliária, uma construtora. Todas essas possibilidades. E, mais uma vez, o médico tem dores, desejos e dúvidas diferentes. O advogado tem dores, desejos e dúvidas diferentes. O dono da imobiliária, o construtor, o contador, todos esses pequenos empresários têm dores diferentes, desejos e dúvidas diferentes. É importante a gente conhecer o nosso cliente. Mas eu falo para pequenas empresas em geral. Ok, eu também falo para pequenas empresas em geral. Mas eu sei quando eu estou conversando com o médico e o que eu vou usar para gerar o interesse dele, para chamar a atenção dele. Quando o meu cliente é o advogado, quando o meu cliente é uma imobiliária, quando o meu cliente é um condomínio. Em cada uma dessas situações, eu tenho isso daqui mapeado. A cada novo possível cliente que chega para mim, eu mapeio, faço esse mapa, a gente chama até, de mapa 3D, que são justamente as dores, desejos e dúvidas de cada cliente meu que chega. Então, eu sempre tenho isso mapeado, eu sempre tenho isso estruturado, porque eu quero chamar atenção com ele. O meu objetivo final é fechar um contrato de prestação de serviço com esse cliente e oferecer soluções, impactar a vida dele. E eu não apresento soluções, eu não vou impactar a vida dele
se eu for genérica, se eu falar, é uma pequena empresa. Como adequar uma pequena empresa? Tem um checklist ali de uma pequena empresa e um abraço. Faço isso, aplico isso para esse, para esse, para esse, para esse. Eu não faço isso, porque eu não quero ser uma profissional genérica. Eu não quero ser uma profissional que só fez uma adequação LGPD ali, seguindo um checklist para cumprir uma lei. Não, eu quero, de fato, impactar o negócio do meu cliente. Eu quero apresentar benefícios. Eu quero entregar mais do que uma adequação em conformidade com a lei. Eu quero que seja positivo para ele no negócio dele, dentro do negócio dele, a adequação LGPD, o trabalho que eu presto. Então, para isso, eu preciso conhecer o meu cliente. Além de conhecer o meu cliente, eu preciso conhecer o mercado que o meu cliente está inserido. Preciso conhecer os concorrentes do meu cliente, o que eles estão fazendo. Preciso conhecer o cliente do meu cliente para entender o que eles querem, o que eles necessitam, entender quais são os desejos deles relacionados aos meus clientes. Preciso conhecer os custos, os problemas, onde dói ali as dores do mercado mesmo. Tudo isso eu preciso conhecer. Para quê? Para eu apresentar soluções específicas, para eu poder impactar o meu cliente, para eu poder oferecer benefício. Porque esse é meu objetivo. Eu não quero ser mais uma, eu não quero ser uma profissional genérica, eu não quero ser uma profissional que entrega somente uma adequação em conformidade com a LGPD, ponto, um abraço. Não. Eu quero ser referência do meu cliente. Eu quero ser parceira do meu cliente, eu quero que ele tenha algum problema, qualquer problema relacionado ali na empresa dele, mesmo que não seja de LGPD, que ele me procure. Eu quero que o empresário, que ele esteja passando por um problema, que ele precise de um advogado na família dele, que ele me peça indicação, que ele confie em mim. Confiança, segurança são palavras que são indispensáveis para mim, são valores inegociáveis na minha carreira. Então, o que eu quero passar para o meu cliente é isso, eu quero que fique claro na demonstração, na minha atitude no dia a dia, esses valores. E eu só consigo passar isso quando eu conheço o meu cliente, quando eu sei como passar para ele. Mais uma vez, já falei que esse programa devia chamar Estratégias da LGPD. Eu uso estratégia. Eu não sou generalista. A pessoa que é generalista faz o checklist, faz ali o que ela aprendeu no curso, no livro, ela não usa estratégia, ela não impacta a vida do cliente dela, porque ela está falando do mesmo jeito para o médico, para o advogado, para o médico clínica e para o médico que é autônomo. Ela não está ali conhecendo o cliente, ela não está determinando o cliente. E eu só consigo ter essa clareza do que eu quero fazer, essa clareza do que eu quero causar no meu cliente, que eu quero apresentar soluções, que eu quero impacto, que eu quero benefício, que eu quero ser parceira, que eu quero gerar confiança no meu cliente, porque antes de conhecer o meu cliente, eu me conheço. E aqui eu não estou falando de um autoconhecimento ali psicológico, que eu também tenho, porque eu faço terapia, mas eu falo que é me conhecer enquanto profissional, enquanto empresa. Eu sei quais são os valores da minha empresa. E aqui eu vou repetir o que eu já falei em alguns vídeos. Quando eu falo meus valores como empresa, eu estou falando que você deve conhecer os seus valores quanto empresa. Eu não me importo que você seja uma profissional sozinha que está trabalhando no quarto na sua casa. Eu quero que você mude a sua mentalidade. Você trabalhando sozinha, começando como uma consultoria, é uma empresa. Eu quero que você enxergue a sua atividade enquanto empresa. Sou seletista contratada por uma empresa para fazer a parte de adequação, tenho dúvidas na prática, por isso que eu vim parar aqui no programa de aceleração. Não importa. Você, enquanto profissional daquela empresa seletista, você tem que enxergar a sua prestação de serviço enquanto empresa, enquanto consultoria, para você trazer quais são os valores, sabe aquelas valores, missão, visão, que a gente vê muito por aí? Você tem que ter isso definido na sua empresa. Mas definir isso não é copiar a minha missão, valores e visão, copiar. Nossa, visão não, né, gente? Visão, querida. Não é copiar a visão, valores e missão de um advogado que você admira, da Apple, do Google. Não, é você criar a sua. Você tem que saber quais valores são inegociáveis na sua empresa. Igual eu falei,
o meu confiança, segurança, parceria, ser facilitadora. Tudo isso é inegociável. É isso que eu quero ser do meu cliente. É isso que eu faço para o meu cliente. Então, eu me conheço. Então, antes de definir o que eu vou oferecer, quais produtos que eu vou oferecer para o meu cliente, qual conteúdo eu vou produzir ali na rede social para atrair meu cliente, para fazer o meu marketing, antes disso tudo, eu me conheço enquanto profissional, eu me conheço enquanto empresa, eu sei o que é inegociável, eu sei qual impacto que eu quero causar na vida do meu cliente. Você sabe qual impacto você quer causar na vida do seu cliente? Você sabe como você quer ser conhecida e reconhecida pelo seu cliente? Você sabe qual palavra, qual adjetivo, primeiro adjetivo que o seu cliente tem quando pensa em você? Isso tudo tem que estar definido. Você não pode querer ser somente a fulana advogada, a fulana consultora, para o seu cliente, para uma pessoa, um parceiro, seu cliente pensa, você adequou essa empresa? Adequei sim, adequei com a fulana, que é advogada. Cara, e aí? Mas o quê? Você quer que ele te indique como quem? Eu quero que eu me adequei com a fulana, advogada, consultora, excelente, facilitou bastante, trouxe gestão para a minha empresa. A gente quer isso daqui. A gente quer ser um bom profissional. É legal ser chamado como bom profissional. Mas a gente não quer só isso. Isso daqui é um mínimo. Se você não é chamada de bom profissional, tá tudo errado. Isso aqui é um mínimo que você quer. E a gente não quer ser mínimo. A gente quer ter outras qualidades, outros impactos, outros adjetivos. Eu contei para vocês por que eu virei aquela da LGPD, que foi meu auge naquele momento, porque eu queria ser conhecida como aquela da LGPD. Quem é a Letícia Cel? Aquela que fala da LGPD. Maravilhoso. Não preciso de nenhuma outra denominação. Sou referência, meu nome ficou ligado ao LGPD, eu não queria nada diferente disso. Mas quando eu chego no meu cliente para prestar um serviço, eu quero ser, sim, a fulana que implementou a LGPD aqui e que trouxe confiança, que eu confio nela, que eu me sinto segura no serviço dela. Eu me sinto tão segura que eu estou passando por um divórcio aqui, a dona da empresa está passando por um divórcio e preciso de um familiarista, de confiança, de um advogado. É na Letícia que eu vou perguntar quem você me indica para ser meu advogado familiarista, porque eu confio em você. Quem você me indicar, eu acredito em olhos fechados. Eu já passei por essa situação. Os clientes me ligam para saber se eu tenho um cliente familiarista. Outro dia me procuraram para saber se eu tinha um criminalista. Eu não conhecia nenhum criminalista, mas aí entrei em contato com outro amigo meu, consegui resolver, porque eu não falo não para o meu cliente nesse sentido. Eu não deixo ele suporte, porque ele sabe que ele se sente seguro comigo. Ele sabe que ele pode confiar em mim. Ele sabe que ele vai me apresentar um BO e eu vou ajudá-lo a levar uma solução para ele. Ele sabe que eu não sou a pessoa que fala não e pronto, e me dou por satisfeita. Não, eu estou sempre ali procurando solução para auxiliá-lo. Eu quis ter esses valores. Eu quis ser reconhecida assim. Você não precisa querer ser reconhecida assim. Valor é uma coisa muito objetiva, uma coisa muito subjetiva. É uma coisa muito da pessoa. Isso daqui é inerente para mim. Eu sou uma pessoa solucionadora. Isso às vezes vira um caos na minha vida, porque eu não consigo falar não, tchau e pronto. Não. Eu falo, não, eu não tenho a solução aqui, mas calma que a gente vai resolver. E aí, meu amigo, vira um caos na minha vida. Mas é um caos que me faz bem. Eu gosto. Tem pessoas que isso vai gerar ansiedade, vai gerar uma sobrecarga, vai gerar um burnout. E não é isso que a gente quer. Por isso que eu falo, não é você anotar isso aqui e falar, nossa, agora eu quero ser reconhecida como isso, quero solucionar todos os problemas do meu cliente, não falarem não. Não é isso. E tem clientes. O cliente se conecta com o profissional. Eu sou uma pessoa que, eu não sei se, né, você já percebeu, mas eu acho que dá para perceber pela mentoria. Eu sou uma pessoa que não tenho muito formalidades para falar, por exemplo. Eu tento falar sempre de uma forma mais simples. Eu gosto de fazer esses desenhos, esses rabiscos. E nas minhas reuniões com meus clientes, muitas vezes eu faço esses rabiscos, porque eu estou quase dando uma aula ali. Eu quero que as pessoas entendam que o meu conteúdo seja acessível. Uma das minhas maiores dores da vida é eu falar com você e você não compreender o que eu falo, eu ser incompreendida, isso me dói. Eu estudo para não ser incompreendida, não gosto desse ruído que tem entre informações, porque eu acho que quando você
interpreta uma coisa diferente do que eu quis falar, o problema está mais em mim do que em você. Foi porque eu não soube passar a mensagem. E isso é uma dor muito grande em mim. É uma dor, é algo que é importante para mim. Então, isso daqui é uma qualidade minha. Mas tem cliente que adora isso, que gosta dessa minha acessibilidade, dessa minha forma informal de conversar, respondo o WhatsApp pro áudio, dando um exemplo, às vezes falo um palavrão, uma gíria no meio, tá tudo certo, porque o meu cliente conecta com isso. Tem cliente que não gosta disso daqui, tem cliente que gosta mais do advogado formal, do advogado ali terno e gravata, que usa uma linguagem mais coloquial, que os documentos sejam mais formais, mais rebuscados. Os meus documentos são mais para explicar mesmo, igual eu falei, essa questão dessa dor que eu tenho. E para ir com esse cliente, eu não vou me conectar. Mas está tudo bem, a gente não tem que atrair todos os clientes. Não são todos os clientes que são para gente. Mas eu tenho que ter clareza de quem eu sou, do que é importante para mim, de quais são as minhas dores, de quais são os meus valores inegociáveis, e eu tenho que ter clareza de qual cliente ideal. A tal... Eita, hoje eu tô errando, hein? A tal da persona nada mais é do que o seu cliente ideal. Eu tenho isso daqui detalhado, mapeado. Porque o que me dói não é esse cliente aqui falar que não, ele não gosta de mim, ele começa a me seguir, me acha um porre, me acha muito informal, me acha, ai, que idiota essa advogada falando, explicando, beabá. Não quero essa pessoa, não quero meu advogado na rede social, meu advogado tem que ficar ali no escritório dele pomposo. Existem clientes para esses advogados, não são os meus clientes. Esse cliente me negar e me ignorar não é problema. O problema é se esse cliente que eu desenhei como ideal, ele falar, cara, você não é profissional para mim. Porque aí vai estar tendo um ruído entre o que eu considero importante, os meus valores, o que eu considero essencial e o meu cliente ideal. E aí a gente só consegue avaliar esse ruído e corrigir, porque ruídos acontecem mesmo e a gente corrige, se você se conhece e conhece o cliente, se você tem clareza. Porque, meu amigo, se você não tem essa clareza, se você está atraindo o cliente Y, o cliente Z, você não está nem aí, não faz sentido. Você não sabe quem que você quer atrair, você não sabe quem você é, você não sabe quais valores, você não sabe como você quer impactar os clientes. Então, quem importa que se o Z está chegando para você e o seu cliente ideal, que seria o ideal ali, está te dando não, você nem sabe quem é esse, então para você tanto faz. Eu não quero ser a pessoa do que tanto faz. Se você quer ser, ok, não estou aqui para julgar ninguém, acho que tem espaço para todo mundo. Eu não gosto de ser a genérica, eu não gosto de ser a tanto faz. Eu gosto de ser essa daqui específica. Mas eu só sei o que eu gosto de ser e o que eu não gosto de ser porque eu conheço. Eu só sei qual cliente eu quero para mim e qual eu não quero porque eu conheço, porque eu tenho essa estratégia, porque eu mapeei isso. Então é isso que eu quero te chamar a atenção nesse encontro de hoje. No programa de aceleração, falaremos mais sobre isso. Vamos nos mapear, vamos mapear nossos clientes, vamos montar estratégias para que essa conexão aconteça e para que não tenha ruído. E se ocorrer, e se estiver ocorrendo algum tipo de ruído, nós vamos analisar e vamos corrigir. Então, tudo isso a gente vai estudar no nosso programa de aceleração. A gente vai aprender a ter estratégia nesse sentido para fazer essa conexão. E para você não atrair qualquer um, para você não ser um profissional qualquer um, ser mais um, não. Para você ser o profissional que você quer ser e principalmente para você atrair o cliente que você quer atrair. Então, esse foi o nosso 10º vídeo do Prepara para o Programa de Aceleração LGPD na Prática, em que eu quis chamar a atenção, despertar o seu olhar para alguns pontos que são importantes na nossa carreira, na nossa consultoria, na nossa advocacia, que às vezes no corre-corre do dia, que a gente não percebe, a gente não aprende na faculdade sobre isso, mas é que é importante. Isso ajuda a destravar e deslanchar, acelerar a sua carreira. Um abraço e até o próximo conteúdo.